O ano era 2019 e o canal André Young iniciava a terceira edição de sua Game Jam, a Game Jam 3. Para quem não sabe, uma Game Jam é uma competição onde você precisa criar um jogo, dentro de determinado tempo, sobre um determinado tema. E nessa edição o tema foi Nem Tudo é o que Parece. Embora a competição fosse ter 2 semanas, eu teria apenas 3 dias para trabalhar no jogo. Apesar dessa limitação e dos fracassos nas edições anteriores... Nossa, velho! Eu sou uma barata, tem um gato. E a barata tem que subir parede, né? Será que ela sobe? Sim. Nossa, ela sobe! Gato, Vou cair em cima dele. Olha, tô passando pelo teto, mano. Eita, que porra é essa? Parece um pênis enorme, um sacão, velho. Ih, é o pintinho, ele foi... Pintinho, literalmente, o saquinho foi retirado do seu turfo. Mano, olha isso que difícil, agora tem que controlar 2 ao mesmo tempo, velho. Não, é impossível esse jogo, não tem como. Eu estava confiante de que dessa vez iria dar certo. Minha ideia era simples, fazer um jogo de plataforma onde o personagem principal muda. Em outras palavras, o jogador controlaria um guerreiro em uma dungeon, em busca de uma lendária espada. Entretanto, quando estivesse próximo de completar seu objetivo, uma minhoca gigante comeria o personagem, tornando-a a nova protagonista do jogo. E então, o jogador passaria a controlar essa minhoca, devorando tudo e a todos pelo caminho. Resolvi começar pelos gráficos, que seriam feitos em pixel art. Já nesse momento, encontrei meu primeiro desafio, o tamanho dos sprites, que são as imagens do jogo. Veja bem, eu precisaria de um guerreiro e de uma minhoca gigante. Eu poderia optar por fazer um sprite 32 por 32 pixels para o guerreiro e ter uma imagem muito maior para a minhoca. Usar uma tela muito grande significaria a necessidade de sprites muito grandes. Meu sonho de terminar um jogo em 3 dias iria por água abaixo. E usar uma tela muito pequena poderia prejudicar a jogabilidade com a minhoca, pois o jogador teria um campo de visão muito limitado. A solução foi simples, reduzir o tamanho das imagens do jogo. Assim, optei por fazer um guerreiro usando apenas 8 pixels de altura, tornando os outros sprites relativamente simples de serem feitos e a minhoca teria bastante liberdade de movimento na tela. A movimentação do guerreiro foi relativamente simples de implementar, a da minhoca foi um pouco mais difícil. A princípio bastou simplesmente fazer a cabeça do monstro seguir o cursor do jogador, mas eu ainda queria criar o corpo da minhoca, e para isso eu usei Inverse Kinematics. Primeiro, você precisa criar vários segmentos e definir um ponto de interesse. Em seguida, o segmento da cabeça deve ser rotacionado na direção do ponto. Depois, a extremidade do segmento deve ser deslocada até esse ponto. Por fim, basta repetir o mesmo processo e voa lá, uma minhoca saindo do forno. Depois, cria um título que mudava junto do personagem, fases diferentes e até mesmo um novo personagem, o Rei, que poderia transformar qualquer objeto em ouro. Só havia um problema, já era o último dia e faltavam apenas algumas horas para o prazo final e o jogo estava sem música. Uma hora depois...
Finalmente, o jogo estava pronto. Agora era só enviar e aguardar pelo vídeo do André. Enquanto isso, meu amigo Herbert, vencedor da Game Jam 1, se dispôs a jogar todos os jogos da Jam, inclusive o meu, e essa foi a reação dele. E aí, vamos começar direto pelo do Thorn, que foi o mais pedido? Deixaram até comentário? Como é que é? É o Guerreiro, né? Uia! Foi você que fez a música, Thorn? Que isso? Que isso? Mano, me pegou de surpresa mesmo. Ah, imagino que é pra matar ele? Mano! Tá, então o jogo não é o Guerreiro. Você mandou demais, cara. Olha. Eu até sei o que é pra fazer. O olho pesa mais, né? Mano, você tem boa chance de ganhar. Nossa, a música ficou muito boa. Meu. Jogo curto, simples, mas bem impactante. Bem impactante. Chegou ao fim mais uma edição da Game Jam. O vencedor da categoria Melhores Gráficos é o jogo Sentences of Frontier. O vencedor dessa categoria é o Nibble Pizza Delivery. O ganhador da categoria Sonoplastia é o jogo Alone. O vencedor da categoria Ideia Mais Original é o jogo The King of Street Combat Ultimate Fighters J. Finalmente chegou a hora de falar o vencedor da categoria Melhor Jogo. Antes de falar o vencedor, eu vou dar aqui as menções honrosas, que é o Miúdo Mundo de Raquel 2. Ficou muito bom, e se tu ainda não jogou, joga lá que tu vai se surpreender. A próxima menção honrosa vai pro jogo O Guerreiro, do Thorn Duck. Chegou muito perto de ganhar. A criatividade e a simplicidade desse jogo é uma coisa absurda. Ele ficou a criação perfeita do que eu esperava dessa Jam, mas tem um jogo que pra mim foi um tiquinho melhor que esse. O vencedor da Game Jam 3 é... Papa. Isso foi incrível! O jogo não só havia aparecido nos 50 melhores, como também alcançou o segundo lugar na categoria de melhor jogo. Sem dúvidas, um sucesso. Bom, por enquanto é só. É isso mesmo, eu continuei a trabalhar no jogo e em breve eu lançarei na Steam. Se possível, gostaria de pedir que acessem a página do jogo que deixei na descrição e adicionem a lista de desejos. Agradeço pelo tempo e paciência de todos que assistiram até aqui.